Salve, torcedor vascaíno! Quando tudo indicava que o ritmo das movimentações ia dar uma esfriada, o Vasco mostrou mais uma vez que segue vivendo dias de intensa agitação nos bastidores. A sensação de calmaria durou pouco, porque a diretoria voltou a agir com rapidez, surpreendendo novamente o torcedor com decisões que mexem diretamente no planejamento do elenco e no futuro do clube. O trabalho segue acelerado, com ações que vão desde o campo até questões estruturais, e o sentimento é de que nada está sendo feito de forma aleatória, mas dentro de um contexto maior de reconstrução e ambição esportiva. Um dos assuntos que mais chama atenção neste momento envolve a reforma de São Januário, tema que voltou com força após uma reunião considerada decisiva entre o presidente Pedrinho e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. O encontro teve como objetivo destravar caminhos depois que a empresa que estava próxima de adquirir o potencial construtivo recuou da negociação. Esse movimento gerou apreensão, porque o valor previsto, algo próximo de R$ 600 milhões, é considerado fundamental para viabilizar o início das obras do estádio. Sem essa entrada de recursos, o Vasco simplesmente não consegue dar o primeiro passo de forma concreta para transformar o seu maior patrimônio. A saída dessa empresa representou um obstáculo relevante, mas não significou um ponto final. Pelo contrário, a reunião serviu justamente para alinhar novas estratégias e buscar alternativas viáveis. A prefeitura demonstrou disposição em auxiliar o clube na procura por novos investidores e fundos interessados em assumir esse compromisso financeiro. O entendimento interno é que São Januário precisa ser tratado como prioridade absoluta, não apenas pelo simbolismo histórico, mas porque a modernização do estádio é vista como peça-chave para o crescimento esportivo e financeiro do Vasco nos próximos anos. Enquanto as negociações seguem nos bastidores, o torcedor acompanha com expectativa cada atualização, sabendo que o avanço ou não dessa pauta pode definir os rumos do clube a médio e longo prazo. A diretoria trabalha com cautela, consciente de que qualquer passo em falso pode atrasar ainda mais um projeto aguardado há décadas. A palavra mais usada internamente é paciência, mas sem perder a urgência, porque o Vasco entende que precisa se posicionar de forma mais competitiva dentro e fora de campo. E falando em campo, o clima também é de decisão. O Vasco entra em ação pelo Campeonato Brasileiro pressionado por uma reação imediata. A derrota na rodada de abertura acendeu o sinal de alerta, especialmente pelo contexto em que aconteceu, e agora o jogo em São Januário ganha contornos de extrema importância. Jogar em casa precisa ser um diferencial real ao longo da competição, e a comissão técnica sabe que transformar o estádio em um ambiente hostil para os adversários pode fazer toda a diferença na pontuação final. A expectativa é de um Vasco mais sólido, mais atento e com postura agressiva desde o primeiro minuto. O discurso interno gira em torno de evolução coletiva, correção de erros e maior equilíbrio entre posse de bola e objetividade. A equipe tem qualidade técnica, mas precisa traduzir isso em resultado, principalmente diante da sua torcida. Cada ponto conquistado em casa é tratado como estratégico, especialmente em um campeonato longo e desgastante como o brasileiro. A escalação ainda gera debates e dúvidas, porque o treinador mantém mistério sobre a formação que vai a campo. A tendência é de poucas mudanças em relação ao último jogo, apostando na manutenção de uma base que já vem sendo treinada. Algumas escolhas táticas seguem sendo observadas com atenção, principalmente no setor ofensivo, onde a movimentação e a função de cada jogador podem definir o ritmo da equipe durante a partida. A leitura de jogo e a capacidade de adaptação ao adversário também serão colocadas à prova. Existe uma cobrança clara para que o time saiba variar suas ações dentro de campo. A insistência em determinados padrões já foi identificada pelos adversários, e isso exige ajustes para evitar erros forçados. A comissão técnica tem consciência desse cenário e sabe que a inteligência tática será fundamental para não oferecer facilidades. O objetivo é simples e direto: vencer, convencer e dar uma resposta imediata ao torcedor que espera mais regularidade. Paralelamente a tudo isso, o mercado da bola segue movimentado. O Vasco continua ativo, analisando oportunidades e ajustando o elenco de acordo com as necessidades identificadas pela comissão técnica. Algumas saídas já aconteceram, abrindo espaço para jovens ganharem experiência em outros clubes, enquanto novas chegadas começam a redesenhar o setor defensivo e o meio de campo. A ideia é clara:
aumentar a competitividade interna e elevar o nível do elenco sem comprometer o planejamento financeiro. As negociações mais recentes mostram uma atenção especial às laterais, setor considerado estratégico no modelo de jogo atual. A diretoria entende que profundidade, intensidade e capacidade de apoio são características indispensáveis, e por isso buscou alternativas que possam oferecer novas soluções ao longo da temporada. Esse movimento indica possíveis mudanças no elenco atual, com os jogadores podendo deixar o clube para dar lugar a uma reformulação gradual e planejada. Além disso, o Vasco monitora o mercado em busca de reforços para posições consideradas carentes, como a zaga e o meio de campo. A prioridade é encontrar atletas que cheguem prontos para disputar posição, elevando o nível de quem já está no elenco. O perfil buscado passa por experiência, força física e boa leitura de jogo, características vistas como fundamentais para enfrentar a maratona de competições que o clube terá pela frente. O sentimento é de que as próximas semanas serão decisivas. A janela segue aberta e a diretoria trabalha em silêncio, mas com intensidade, para fechar novos negócios e ajustar o elenco dentro das possibilidades do clube. O torcedor percebe que há um esforço real para tornar o Vasco mais competitivo, tanto no presente quanto no futuro, e acompanha cada movimento com atenção redobrada, sabendo que cada decisão tomada agora pode refletir diretamente no desempenho ao longo da temporada. Dando sequência a esse cenário intenso que o Vasco vive, o foco se volta totalmente para as movimentações mais recentes do mercado da bola, que seguem mostrando um clube atento e disposto a agir rápido. Mesmo com um elenco considerado numeroso, a avaliação interna aponta que ainda existem lacunas importantes a serem preenchidas, principalmente pensando em equilíbrio, regularidade e competitividade ao longo de toda a temporada. A ideia não é apenas contratar por contratar, mas montar um grupo que consiga sustentar rendimento em diferentes contextos de jogo e suportar a pressão natural que envolve vestir essa camisa. Nos últimos dias, algumas decisões já começaram a desenhar esse novo panorama. A liberação de jogadores mais jovens para ganharem rodagem em outros clubes faz parte de um planejamento que busca desenvolvimento e retorno futuro. A diretoria entende que nem todos conseguem espaço imediato e que uma temporada atuando com mais minutos pode ser determinante para a maturação desses atletas. Ao mesmo tempo, essas saídas ajudam a abrir espaço na folha e no elenco para a chegada de nomes que atendam às necessidades mais urgentes do time principal. Entre as chegadas, chama atenção a movimentação intensa no setor defensivo, especialmente nas laterais. O entendimento é de que o futebol moderno exige laterais cada vez mais completos, capazes de defender com consistência e atacar com intensidade. Por isso, o clube se antecipou ao mercado e fechou acordos que indicam uma clara mudança de cenário nessa posição. Essas decisões, naturalmente, levantam questionamentos sobre o futuro de jogadores que atualmente ocupam essas funções, alimentando a expectativa por possíveis negociações nos próximos meses. A leitura que se faz internamente é de que o elenco precisa de concorrência real em todas as posições. Não basta ter opções no banco, é preciso que exista disputa por vaga, algo que eleva o nível dos treinamentos e, consequentemente, do desempenho nos jogos. Esse conceito tem guiado as conversas e negociações, com a busca por atletas que cheguem com status de brigar imediatamente por titularidade, sem a necessidade de longos períodos de adaptação. No meio de campo, o Vasco também segue atento. A comissão técnica enxerga a necessidade de um jogador com maior capacidade de marcação e saída de bola, alguém que consiga proteger a defesa e ao mesmo tempo dar fluidez ao jogo. O objetivo é encontrar um nome que complemente as características dos volantes já presentes no elenco, criando um setor mais equilibrado e menos vulnerável às transições rápidas dos adversários. Esse perfil é tratado como prioridade e as conversas seguem avançando de forma cautelosa. A zaga é outro ponto de atenção máxima. A avaliação é de que o time precisa de mais força física e segurança no jogo aéreo, especialmente em partidas mais truncadas e decisivas. A busca é por um defensor que chegue para disputar posição de igual para igual, elevando o nível da defesa como um todo. A diretoria sabe que esse tipo de contratação costuma ser mais complexa, mas entende que é um investimento necessário para evitar oscilações defensivas ao longo da temporada. No setor ofensivo, o pensamento é semelhante.
Apesar de nomes de peso e talento já presentes no elenco, existe o entendimento de que o time precisa de mais alternativas, principalmente para variar o esquema e não ficar previsível. A ideia é ter um jogador capaz de atuar por dentro, criar jogadas e dividir a responsabilidade criativa, aliviando a pressão sobre quem hoje concentra essa função. Esse movimento também é visto como estratégico para manter o alto nível de desempenho em jogos seguidos. Tudo isso acontece enquanto o Vasco se prepara para uma sequência decisiva dentro de campo. Cada partida passa a ter um peso ainda maior, não apenas pela tabela, mas pelo momento de afirmação do trabalho. A torcida observa atentamente, cobrando resultados, mas também reconhecendo sinais de organização e planejamento que não eram vistos com tanta clareza em outros momentos. Existe uma expectativa real de evolução, tanto no aspecto coletivo quanto individual. O treinador sabe que o ambiente é de cobrança, mas também de oportunidade. Com um elenco em transformação, ele tem a chance de moldar o time de acordo com suas ideias, ajustando conceitos e corrigindo erros que ficaram evidentes nas primeiras partidas. A palavra adaptação tem sido constante nos bastidores, porque o futebol exige leitura rápida de cenário e coragem para mudar quando necessário. O desafio é encontrar o equilíbrio entre convicção e flexibilidade. Nos próximos dias, a tendência é de ainda mais movimentações, tanto em chegadas quanto em saídas. A janela segue aberta e o Vasco trabalha com a possibilidade de fechar novas contratações antes do prazo final, reforçando setores considerados estratégicos. O discurso é de cautela, mas a prática mostra um clube ativo, atento às oportunidades e disposto a agir no momento certo. O torcedor, por sua vez, acompanha tudo com ansiedade e esperança, sentindo que o clube está, pouco a pouco, reconstruindo sua identidade competitiva e se preparando para desafios maiores que ainda estão por vir. Internamente, o discurso é de foco total no presente, jogo a jogo, sem perder de vista o planejamento maior. A diretoria tenta blindar o elenco de ruídos externos, enquanto a comissão técnica trabalha para ajustar detalhes que fazem diferença no alto nível. Pequenas correções de posicionamento, melhor leitura de jogo e maior eficiência nas finalizações são pontos constantemente debatidos no dia a dia. O torcedor acompanha tudo com atenção, analisando cada movimento, cada negociação e cada decisão tomada. Existe a sensação de que o Vasco vive um momento de reconstrução, mas também de oportunidade. Com escolhas acertadas, o clube pode dar um salto de competitividade e se firmar como uma equipe difícil de ser batida, principalmente dentro de casa. O caminho não é simples, mas os sinais de ambição e planejamento estão aí, visíveis para quem acompanha de perto. E assim o Vasco segue, entre expectativas, ajustes, negociações e desafios, tentando transformar movimentação em resultado, promessa em realidade e pressão em combustível para crescer ao longo da temporada, mantendo o torcedor conectado, atento e na esperança de dias mais consistentes vestindo a camisa cruz-maltina. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O burburinho tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro nas últimas horas e o nome que ecoa com força é o de Douglas Luiz. A informação que circula entre dirigentes, empresários e gente próxima ao mercado é de que o volante estaria muito perto de vestir a camisa do Vasco, em uma movimentação que poucos ousariam cravar, mas muitos já tratam como quente. Oficialmente, silêncio. Extraoficialmente, o clima é de expectativa e cautela, típico de negociações que podem mudar o patamar de um clube. A especulação ganhou ainda mais combustível com a história de que a Nike teria entrado no jogo de forma decisiva, bancando parte da operação como uma espécie de presente estratégico. A ideia, segundo se comenta nos corredores, seria associar a imagem de um camisa 8 de elite a um projeto de retomada de protagonismo, usando o apelo de um nome consolidado para fortalecer a marca e, de quebra, impulsionar o clube dentro e fora de campo. Nada confirmado, claro, mas a simples menção de uma gigante global nesse enredo já diz muito sobre o tamanho do movimento. Douglas Luiz, por sua vez, encaixa perfeitamente no perfil que o Vasco sonha para liderar uma nova fase, jogador experiente, com bagagem internacional, leitura de jogo refinada e capacidade de organizar o meio-campo. Internamente,
Comenta-se que o staff do atleta vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro em um contexto que ofereça visibilidade, responsabilidade e protagonismo. A camisa 8 Cruz Maltina, pesada por natureza, seria o símbolo dessa aposta. Entre torcedores, a notícia corre mais rápido do que qualquer nota oficial. Redes sociais fervem, rádios debatem, e o sentimento é dividido entre empolgação e desconfiança. Seria ousadia demais? Marketing puro? Ou um daqueles movimentos silenciosos que, quando se concretizam, mudam o rumo de uma temporada inteira? Por enquanto, tudo permanece no terreno das especulações, mas o fato é que o nome de Douglas Luiz no Vasco deixou de soar como devaneio distante e passou a ser tratado como possibilidade real. E, no futebol, quando o rumor ganha corpo assim, raramente é por acaso. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.